Ateísmo é amor, é viver no agora, é sentir o calor que o presente aflora. Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu podcast Grandes Mentes do Ateísmo. O podcast Grandes Mentes do Ateísmo ele é focado em pessoas que mudaram o mundo ateu, né? O que nós entendemos como ateísmo moderno. É importante talvez destacar que esses nomes não necessariamente significam pessoas que contribuíram diretamente, mas que foram importantes, como Carl Sagan, Albert Einstein. Eles não eram pessoas necessariamente ateias publicamente ou declaradas. Mas esse podcast também dá um foco muito forte a pessoas que contribuíram fortemente, como o neoateísmo, Christopher Hitchens, Sam Harris, Richard Dawkins, que é largamente conhecido. Então, nesse podcast, eu convido vocês a fazer uma viagem no tempo e talvez, às vezes, filosófica sobre o ateísmo, né? Como que o ateísmo evoluiu, né? Quais são as questões históricas. Mas também eu queria convidar vocês, né, aproveitando essa introdução do podcast, para conhecer os meus livros, né? São vários livros na Amazon. Eu queria recomendar para vocês especificamente agora A Revolução Ateísta. A Revolução Ateísta é um livro que eu dediquei especificamente ao ateísmo. É um livro que fala exatamente disso, né? O livro ele tem um foco na Madalyn O'Hair, que foi uma ativista ateísta norte-americana, mas o livro também fala de outros nomes e o livro é lançado em volumes, né? Esse primeiro volume está focado na Madalyn O'Hair, mas a ideia é que os próximos volumes também vão focar em outros nomes do ateísmo. Então esse podcast e o livro A Revolução Ateísta são dois complementares, né? Ou seja, esse podcast, ao produzir o podcast, eu estou preparando o material para os próximos volumes, que serão muito possivelmente dedicados a talvez nomes individuais ou grupos, né, de ateus. Então, bom episódio, bom aprendizado e boa escuta. Introdução. Um amigo me enviou uma citação atribuída a Albert Einstein. Nessa citação, supostamente direta, Einstein chamava os ateus de fanáticos e que ainda estão sentindo o peso das correntes que jogaram fora depois de muita luta, e que são criaturas que, em seu rancor contra a religião tradicional como sendo o ópio das massas, não conseguem ouvir a música das esferas. A minha primeira reação foi a negação. Pensei, essa frase não pode ser do Einstein, parece muito pobre. O texto apresenta simplificação retórica incompatível com o padrão argumentativo de Einstein. Eu li muito sobre o Einstein durante minha vida, e conhecia bem o estilo de escrita de Einstein. Einstein nunca teve um estilo combativo, e menos ainda falava de forma tão aberta e direta. Eu sentia que algo estava errado. Eu já havia publicado pelo menos um livro inteiro no assunto de desinformação. Um dos mecanismos mais comuns é quando uma citação se encaixa muito bem em narrativas modernas. Se um grande pensador falar algo que se encaixa como uma luva em agendas modernas, desconfie. Foi o que fiz. O que me chamou a atenção na suposta citação atribuída a Einstein foi o uso vulgar das palavras, muito direto, sem filosofia, sem nuances, algo meio sem recheio. Para me assegurar, eu pedi à IA para checar a fala. A IA corroborou minha suspeita, ela confirmara que o estilo não era de Einstein. Eu pedi à IA porque precisava de uma segunda opinião, de um sistema que tem acesso a basicamente todo o conhecimento do mundo. Estou ciente de que a IA tem limitações, como exemplo, se o texto nunca foi publicado eletronicamente, a IA não acessa sebos, nem museus, nem coleção de milionários que compraram as cartas do Einstein. Como exemplo da dificuldade em encontrar esses documentos, Einstein teria trocado cartas com o ativista ateu Joseph Lewis, como cita o biógrafo Walter Isaacson. O problema, fiz inúmeras buscas, o texto não aparece nem em livros que reúnem as cartas de Einstein, e foram lançados vários volumes, nem em repositórios online.
O máximo que se consegue é pedaços, como o próprio biógrafo Isaacson cita. O problema, como vamos explorar, é que Isaacson somente cita uma parte da carta, isso tira contexto. Essa suposta fala atribuída a Einstein tem vários cheiros ruins ao mesmo tempo. Vocabulário moralizante direto, fanáticos, rancor. Tom combativo e panfletário quase de manifesto. Metáforas gastas, ópio das massas, correntes. Um ataque frontal aos ateus como grupo homogêneo. Como apontei anteriormente, isso bate quase perfeitamente na minha regra de ouro contra a desinformação. Se uma citação se encaixar demais em agendas modernas, desconfie. Esses pontos levantados, em especial, o tom combativo e panfletário serviu como uma luva para grupos religiosos cristãos que querem atacar o ateísmo. A frase associada a Einstein junta em um mesmo espaço tudo que um apologista cristão quer, fala de Karl Marx, ópio das massas, mistura com Nietzsche, correntes e tem um tom moralista, rancor. A cereja do bolo vem com a assinatura com a suposta autoria, Albert Einstein. Seria como se Deus finalmente mandasse um sinal aos crentes, algo além de aparecer em torradeiras. Se o símbolo da ciência, o garoto propaganda da ciência, hostiliza os ateus, então estamos no caminho certo. Isso se reforça quando uma figura como Isaacson replica a citação, e outras similares. Para tornar a situação mais complexa, Isaacson publica na revista Time um artigo com o mesmo tom, mas diferente do livro, ele não cita a fonte, cartas privadas. A citação faz três coisas ao mesmo tempo. Deslegitima o ateísmo não como posição racional, mas como patologia afetiva, rancor. Reabilita a religião sem defendê-la, não diz que Deus existe, diz que o ateu é surdo para algo sublime, a música das esferas. Rouba a autoridade científica, se Einstein diz, o debate acaba. O crente não precisa entender física, filosofia ou teologia. Tudo isso se alinha ao discurso cristão histórico contra os ateus, em uma mesma citação supostamente direta de Albert Einstein. Isso aparece como exemplo em passagens bíblicas que colocam os ateus como burros, corrompidos. Todo o discurso cristão histórico vem colocando ateísmo como corrupção intelectual e moral. Apesar de que a ideia de músicas das esferas é um conceito pitagórico platônico, o cristianismo absorveu sua ideia central. Um exemplo contemporâneo desse padrão retórico, onde inteligência é associada a Deus, é o caso de Yang Hun Kim, sul-coreano que ganhou visibilidade nas redes sociais ao se autoproclamar detentor do maior QI do mundo, frequentemente alegado na ordem de 270 pontos. Tal valor não é reconhecido por nenhuma escala psicométrica validada, nem resulta de testes padronizados aceitos pela psicologia científica, sendo associado a organizações privadas de avaliação intelectual, criadas ou controladas pelo próprio indivíduo. A noção de um recorde mundial de QI carece em si de significado científico, dado que testes de inteligência não são concebidos para produzir comparações absolutas em extremos dessa magnitude. Kim ficou viral por publicar no X declarações como detentor do recorde mundial de QI, acredito que Jesus Cristo é Deus, o caminho, a verdade e a vida, e frases como Cristo é minha lógica, que têm circulado amplamente em sites e redes de viés religioso ou mesmo neutros. Isso foi reforçado por sites cristãos, que continuam espalhando esse caso, mesmo depois de inúmeras denúncias de fraudes, reforçado por uma cultura acrítica ao cristianismo. Ainda assim, a figura de Kim tem sido amplamente promovida por sites e mídias de orientação cristã, ou mesmo neutras, nos quais sua suposta genialidade extrema é mobilizada como argumento implícito em favor da fé cristã, reproduzindo, agora de forma caricatural, o mesmo mecanismo de apropriação simbólica de autoridade intelectual historicamente aplicado à figura de Albert Einstein. Li muito sobre o Einstein, especialmente durante os tempos de ensino médio. Algo que me surpreendeu mesmo antes de escrever esse livro foi a quantidade de citações falsas atribuídas a Einstein, que podemos chamar de apócrifas.
Eu mesmo, algo que me fez pensar mais, sofri uma acusação do Facebook de espalhar desinformação ao compartilhar uma citação do Einstein. A inteligência tem seus limites, a estupidez não. Eu nunca havia parado para me perguntar depois disso: Einstein realmente disse isso? Essa citação aparece no site Pensador, e é largamente compartilhada online. Isso me fez pensar mais na quantidade de citações falsas atribuídas a Einstein, ou no mínimo equivocadas. Muitas delas eu li ainda no ensino médio, e apareciam em livros formais, livros didáticos. Ou seja, não podemos confiar nem em livros formais. Existe um outro fenômeno de pegar citações de outros autores e as atribuírem a Einstein. Como exemplo, a citação que eu mesmo usei repetidamente. Quando você quer alguma coisa, todo o universo conspira para que você realize o seu desejo. Albert Einstein. Essa frase é do Paulo Coelho, vem do romance O Alquimista de Paulo Coelho, 1988. Não deixa de ser interessante, mas o contexto importa. Saímos de um livro místico para o mundo real com uma pessoa real, que representa o nível máximo de ciência e racionalidade. Em Paulo Coelho, a frase perde efeito, em Einstein ela ganha força. Lia tudo de Einstein. Li bastante também durante os tempos de faculdade. Um dos livros que li durante meu doutorado foi a biografia de Walter Isaacson, Einstein, His Life and the Universe. Essa talvez seja a biografia mais completa que li, e talvez a mais lida de Einstein. Por acidente, enquanto pesquisava, achei um artigo de Isaacson no jornal Time chamado Einstein e Faith. Esse artigo replica a citação que Isaacson usa no seu livro sobre os ateus fanáticos. Isso me fez questionar, isso depois de versões já avançadas deste livro, será que a citação é realmente falsa? Para mim, é difícil pensar que um biógrafo sério como Isaacson iria escrever algo sem fontes primárias. No artigo do Time, ele não cita fontes primárias. Minha suspeita inicial, confirmada pela IA, de que a citação dos ateus fanáticos era falsa, ficou difícil de aceitar como falsa, ao ver um biógrafo sério também a citando no Time e em um dos seus livros mais lidos. Na biografia de Albert Einstein escrita por Walter Isaacson, Einstein, His Life and the Universe, 2007, o autor reconhece explicitamente a existência de biografias problemáticas e interpretações distorcidas sobre Einstein, embora nem sempre as nomeie diretamente. Em pontos isolados da obra, Isaacson constrói um contraste recorrente entre Einstein e Bertrand Russell, apresentando Russell como um crítico público e militante contra as religiões, assumidamente disposto a atacar crenças religiosas em espaços públicos, e Einstein, que embora igualmente crítico ao teísmo tradicional, que o próprio Isaacson cita na obra, evitava confrontos diretos e rejeitava o ateísmo combativo. O ponto central é que Einstein é colocado como alguém que não sentia a necessidade de criticar a religião. Isso claramente, como vamos discutir ao longo do livro, confunde seu ofício com suas posições como comunicador público. Pegando uma citação direta do livro, tradução livre, para o leitor ter uma ideia do que estou falando. Ao contrário de Sigmund Freud, Bertrand Russell ou George Bernard Shaw, Einstein nunca sentiu a necessidade de denegrir aqueles que acreditam em Deus, em vez disso, ele tendia a denegrir os ateus. O que me separa da maioria dos chamados ateus é um sentimento de absoluta humildade diante dos inalcançáveis segredos da harmonia do cosmos, explicou. Walter Isaacson Einstein, Sua Vida e Universo. Explicou a quem? De acordo com as notas da biografia escrita por Walter Isaacson, a fonte para a citação específica sobre o sentimento de absoluta humildade diante dos inalcançáveis segredos da harmonia do cosmos é uma carta de Einstein enviada a Joseph Lewis, datada de 18 de abril de 1953. Einstein já havia escrito seu ensaio de Science and Religion, 1941. Também, e a famosa carta privada sem endereçado, dos ateus fanáticos. Isso é uma carta privada, uma troca de mensagens entre duas pessoas. Isso é completamente diferente de uma posição em um ensaio.
Em uma carta privada, para alguém que talvez já fosse conhecido por ser militante, seria normal ter um tom mais assertivo e menos ambíguo. Isaacson não disponibiliza o resto da carta, e fui incapaz de achar a carta completa para entender o contexto do que eles falavam. Uma nota imperativa: Lewis não aparece em livros como o da Susan Jacoby, Freethinkers, que contam a história do movimento dos livres pensadores nos Estados Unidos. Esses pensadores seriam os ateus do século XXI. Isso diz muito do lugar dele no movimento ateu como intelectual. Ele era mais um militante. Einstein jamais trocou cartas nesse sentido com Rousseau. Rousseau já era chamado de militante pelos cristãos. Para um crente, Rousseau era a encarnação do ateu nervoso. T.S. Eliot, poeta famoso do seu tempo, o chamou de crianças fazendo birra, usando minhas palavras, uma referência às críticas que Rousseau fazia ao cristianismo. Essa citação do Isaacson não é neutra, ela é editorial. O trecho seleciona uma fala real de Einstein, mas a encaixa numa narrativa moral comparativa, que favorece Einstein como o bom crítico da religião, em oposição ao ateu agressivo, Russell, Freud e Shaw. Isso não é falso, mas é parcial. Isso ignora que Rousseau o fazia como filósofo, profissional. Einstein o fazia como figura pública, tentando blindar sua imagem e sanar rumores, que ele mesmo relata em cartas privadas sobre ele ser crente ou ser ateu. Ele escreve para sanar o uso indevido da sua imagem. Ele escreve de forma reativa, Rousseau escreve de forma proativa. Isaacson, como um pintor que pinta uma mulher cheinha do seu tempo, replica até mesmo o viés dos tempos de Einstein de forma acrítica, e reforça isso quase um século depois, onde o cenário mudou drasticamente. Apesar de que crentes ainda continuam domesticando Einstein e demonizando Rousseau, sua biografia reforça isso, e deixa de corrigir erros históricos. Talvez Isaacson tivesse consciência, talvez não. O fato é que um Einstein domesticado vende mais, e ninguém escreve um best-seller mostrando os fatos como eles são. O leitor busca um santo secular. Com a perda do poder da Igreja cristã, a ciência se torna o ponto de maior confiança, o maior medo dos cristãos modernos, de se tornarem adornos da sala de estar. Para se ter uma ideia do clima contra Rousseau, e que Einstein também estava inserido, que Isaacson replica na sua biografia de 2007. Em Por que Não Sou Cristão, de Bertrand Russell, em edições novas, no prefácio, a seguinte história curiosa é contada, que nos ajuda a entender melhor o contexto que Rousseau e Einstein viveram. O embate intelectual entre T.S. Eliot e Bertrand Russell teve um marco definitivo em 1927, quando Eliot, um dos maiores poetas do seu tempo, então recém-convertido ao cristianismo, publicou uma crítica contundente à palestra de Rousseau, Por que Não Sou Cristão, que viraria um livro, e que se tornaria um clássico para os ateus, no periódico The Monthly Criterion. A palestra foi publicada pela BBC e pode ser encontrada no YouTube. Eliot acreditava friamente em uma sociedade cristã como justa. Rousseau, o total oposto. Rousseau via uma sociedade cristã como injusta, via as religiões organizadas como a maior barreira para o progresso da humanidade, em especial de raças não brancas. Eliot argumentava que a rejeição de Rousseau à fé era paradoxalmente sustentada por bases emocionais, classificando o ateísmo do filósofo como uma mera variedade de cristianismo, e rotulando sua postura ética como um sentimento de baixa igreja, low church. Para Eliot, as crenças religiosas deveriam ser tratadas no campo da poesia, da emoção e da tradição, enquanto Rousseau insistia que a religião deveria ser submetida ao rigor da lógica, da ciência e das evidências, considerando qualquer tentativa de absorção semântica de seu dissenso como um documento curioso e patético. Esse conflito exemplifica a resistência de Rousseau em permitir que sua honestidade intelectual fosse domesticada por interpretações que buscavam transformar sua negação racionalista em uma variante da fé que ele combatia ativamente.
Apesar de que Einstein tentou ser assertivo na sua posição com relação a um Deus pessoal, isso aparece na carta ao ateu Militant Lewis, Einstein sempre manteve uma linguagem ambígua. Para os ateus, ele era criptoateísta, e para muitos crentes, ele era místico. Para entendermos Einstein, podemos recorrer a Rousseau. Rousseau dividia a Igreja em 3 componentes: a instituição, os dogmas e o assombro religioso. Tanto Einstein quanto Rousseau mantiveram o terceiro. Einstein projeta no Deus de Spinoza, e Rousseau simplesmente aceita como algo humano, nada mais, nada externo para projetar. Ele admite o sentimento de reverência estética diante do universo, mas insiste que isso não autoriza nenhuma ontologia adicional. É um estado psicológico humano. Einstein claramente, tanto em textos privados quanto públicos, rejeitava a Igreja e seus dogmas. Apesar de Einstein parecer em alguns pontos disposto a conceder algum crédito à instituição, Rousseau não. Einstein, ao contrário, parece ontologizar esse assombro. Einstein via valor histórico e cultural nas tradições religiosas, sobretudo como sistemas morais e comunitários, enquanto Rousseau via a Igreja, especialmente a cristã, como majoritariamente repressiva e anti-intelectual. Porém, Einstein também denunciou explicitamente a religião organizada, quando ela se opunha à ciência. Quando Einstein fala do mistério do universo, como algo objetivamente racional e inteligível, ele está assumindo uma confiança quase metafísica na racionalidade do real. Isso é muito diferente do empirismo cético de Rousseau. Basicamente, Eliot acusou Rousseau de ser um ateu raivoso, dogmático, militante. Isso nos ajuda a entender o mecanismo, domesticação de símbolos intelectuais como Einstein, e da demonização de outros mais incômodos como Rousseau. Isaacson, consciente ou não, participa desse processo. Ele cristaliza em um excelente livro sobre Einstein, algo que é falso. O livro como um todo é uma das biografias mais completas de Einstein, com detalhes incríveis, mas Isaacson escorrega no sabão quando ele começa a falar da relação entre Einstein e sua relação com o ateísmo. Quando ele diz que Einstein era mais hostil aos ateus e respeitoso à fé alheia, ou, parafraseando, não sentia a necessidade de criticar a fé alheia em público, ele está distorcendo os fatos, mesmo que sua base sejam fatos reais e verificáveis, cartas privadas, mesmo que nunca fosse sua intenção primária e intencional. Uma pessoa pode intencionalmente ajustar seu livro para o público cristão, ou pode fazer por boa fé, e isso não muda que o livro vai vender, e sofrer menos rejeição no público cristão, que não é um público pequeno e bem organizado. A parte curiosa é que outros lados mais obscuros de Einstein, como o famoso contrato com a esposa, ele parece expor sem medo. Ou seja, o lado agressivo ao cristianismo, Isaacson passou uma maquiagem, o restante ele parece expor sem medo. Mesmo a hostilidade de Einstein com a religião é bem documentada na biografia de Isaacson, exceto quando ele conclui usando cartas privadas que Einstein era mais hostil aos ateus do que aos cristãos. Muitos leriam a biografia de Isaacson, e eu me colocaria alguns anos atrás nesta lista e diriam: é uma biografia neutra. Na verdade, ela não é neutra no que tange o ateísmo e religiosidade de Einstein. Ela tem um viés forte anti-ateu e pró-cristianismo. Não estou dizendo que o autor o fez por consciência, por má fé, de que o autor propositalmente escreveu desta forma, com o objetivo de ser uma apologista cristão. A suposta neutralidade é somente alinhamento com o poder dominante da época de Einstein, mas que hoje ainda tem leitores. Isaacson projeta e assim preserva uma foto do momento que Einstein viveu de forma acrítica. Quando ele pinta Rousseau como hostil à religião, isso era a propaganda da época. Rousseau perdeu a nomeação de professor ao City College depois de uma campanha massiva, liderada por cristãos, que o colocava de forma caricaturada. Isaacson, mesmo que sem consciência, replica isso na biografia. Escrever um livro onde o cristianismo até aparece mal na foto é até aceitável, mas não ouse pintar o cristianismo na sua forma crua,
sem um bode expiatório para relativizar sua crueldade, sem um grupo ao lado para serem culpados quando algo dá errado. Historicamente, sempre foram os ateus, os descrentes, nas suas várias formas assumidas na história, que tiveram de servir de válvula de escape para as imperfeições do cristianismo. A biografia de Isaacson não é neutra quanto ao ateísmo e à religiosidade de Einstein. Ela opera uma normalização da religiosidade culturalmente dominante e uma desqualificação moral implícita do ateísmo filosófico explícito, reproduzindo o consenso simbólico do século XX sob a aparência de equilíbrio narrativo. A biografia claramente, mesmo que não fosse a intenção do autor, confundia ateísmo militante com ateísmo filosófico. Ou mesmo a forma como certos ateus agiam, mesmo que em grupos organizados como os de Lewis, com o movimento ateu como um todo. Este texto que está lendo agora pode ser facilmente acusado de ser enviesado, um viés ateu, e a acusação não seria incorreta. Não existe análise histórica ou filosófica neutra no sentido forte do termo. A história é escrita em livros de forma ativa, não de forma passiva. O que há são vieses reconhecidos ou vieses ocultos. Aqui, parto conscientemente da hipótese de que a imagem pública de Albert Einstein foi ao longo do século XX e segue sendo instrumentalizada por diferentes grupos ideológicos, tanto religiosos quanto ateístas, que o transformaram em símbolo de legitimação de suas próprias posições. O objetivo não é defender Einstein de críticas, tampouco alistá-lo em qualquer campo, mas investigar se os dados documentais sustentam essas apropriações. Para não dizer que estou pegando somente no pé dos crentes, acabei de pegar enquanto escrevia esse livro um vídeo do Einstein falando, mas a legenda foi totalmente modificada, totalmente errada. Na legenda, Einstein ataca as religiões organizadas, as chamando de viseira para cavalo. Apesar de que a fala de Einstein é difícil de ouvir, a IA confirma que não tem nada de religião na fala. Não me interessa domesticar Einstein, nem para a fé, nem para o ateísmo. Pelo contrário, o esforço é seguir as evidências onde quer que levem, mesmo quando elas frustram expectativas identitárias. Sou ateu e escrevo livros sobre ateísmo. Muitos ateus até hoje sustentam que Einstein era ateu, muitos crentes concluem o oposto. Ambos os lados cometem o mesmo erro metodológico, inferem identidades filosóficas a partir de frases isoladas, amputadas de contexto, função retórica e destinatário. Quando Einstein chama a religião institucional de infantil, alguns concluem apressadamente de que ele era ateu. Quando critica o ateísmo militante, outros concluem de forma errônea de que ele era crente, ou como o próprio biógrafo Isaacson concluiu, mais hostil ao ateísmo do que às religiões organizadas. Trata-se, nos dois casos, de uma leitura atomista e instrumental de citações, incapaz de lidar com a complexidade longitudinal de seu pensamento. E a parte mais triste, patrocinado por biógrafos sérios, de grande circulação. Antes deste livro, ao produzir um vídeo afirmando que Einstein não era ateu, no sentido comum e militante do termo, a reação de parte do público ateu que segue em meu trabalho online foi imediata e hostil, frequentemente sem sequer assistir ao conteúdo. Alguns citavam passagens isoladas de Einstein, como a passagem onde ele chama as religiões de infantis. Esse episódio não é anedótico, mas ilustrativo de um fenômeno sociológico mais amplo. Einstein funciona como um totem simbólico. Questionar sua posse identitária provoca reações emocionais, não debates epistêmicos. O mesmo mecanismo opera, em sentido inverso, entre grupos religiosos que se apropriam seletivamente de suas declarações para convertê-lo em aliado da fé dominante. Como o famoso caso com Einstein ainda em vida, onde grupos cortaram sua fala, a ciência sem a religião é manca, para defenderem orações obrigatórias nas escolas públicas. Não pense que isso mudou. Eu já assisti, isso antes de me interessar pelo assunto do ateísmo, reportagens sobre ciência e religião, e eles citam repetidamente essa frase, a ciência sem a religião é manca, em canais de jornalismo profissional. Sem o contexto que apresento neste livro, essas reportagens são convincentes.
eles nunca colocam o contexto da citação e o que Einstein realmente queria dizer. Sem o contexto, essa citação soa como Einstein apoiando as religiões organizadas, como o cristianismo. Este livro nasce, em parte, quando decidi buscar o contexto. Uma vez que recebi a citação do meu amigo, decidi abrir a caixa de Pandora. Quantas citações mais largamente associadas ao Einstein são falsas, fora de contexto ou amputadas? Há, contudo, uma assimetria importante que precisa ser explicitada. Não espero, salvo exceções pontuais, convencer leitores profundamente religiosos de algo com este livro. Isso não decorre de desprezo, mas de uma constatação empírica. Sistemas de crença ancorados em autoridade revelada tendem a possuir mecanismos internos de imunização contra a revisão externa. O cristianismo não sobreviveu 2000 anos por acaso. A resistência não é acidental, ela é estrutural. Já no caso dos ateus, ainda que muitos também se tornem dogmáticos, há ao menos um compromisso formal com critérios revisáveis, evidência, coerência lógica e criticabilidade pública. É nesse espaço que reside minha esperança. Minha esperança é assimétrica no impacto deste livro, mais no lado ateu do que do lado cristão. Essa expectativa não é um ato de fé, mas uma inferência baseada em evidências históricas e filosóficas. O ateísmo, enquanto posição intelectual, não exige fidelidade a textos sagrados, nem obediência a autoridades transcendentes, exige, no mínimo, a recusa dessas instâncias. Isso não imuniza ninguém contra o dogmatismo, mas reduz seu custo simbólico quando a revisão se impõe. Um ateu pode estar errado, sem trair uma identidade sagrada. Um crente muitas vezes não pode. Um crente não pode se dar o luxo sem entrar em contradição. Negar a existência de Jesus para o ateu tanto faz. Bertrand Russell formulou isso de modo exemplar, ao afirmar que a dúvida é o maior antídoto contra o dogma. Para Rousseau, a dúvida não era fraqueza psicológica nem hesitação moral, mas uma virtude epistêmica, o mecanismo pelo qual crenças permanecem provisórias, abertas à correção. Justamente por isso ele via com desconfiança qualquer sistema, religioso, político ou filosófico, que transformasse convicções em identidades e a revisão em ameaça existencial. Precisamos duvidar, isso de tudo. O crente não pode duvidar dos dogmas do cristianismo sem cair em contradição. Se talvez Jesus nunca existiu, ele se torna inútil. É por essa razão que este livro não é dirigido prioritariamente aos crentes, mas aos ateus, sobretudo aqueles que acreditam já ter resolvido a questão Einstein. Ateus costumavam sequestrar Einstein ainda em vida e ainda continuam. Se a crítica aqui apresentada provocar desconforto, isso não deve ser interpretado como ataque, mas como convite. A dúvida, como Russell insistia, não destrói o pensamento, ela o mantém vivo. O ateísmo não depende de Einstein. Einstein sendo ateu ou não, tanto faz, como tanto faz o fato de que o criador da teoria do Big Bang era um padre, a teoria não tem qualquer teor religioso. Se o maior físico da história decidiu não ser ateu, isso não muda nada para os ateus. Isaacson usa Rousseau como um antagonista pontual de Einstein, sobretudo para reforçar a imagem de um Einstein respeitoso da fé alheia e conciliador no debate religioso. Aqui a estratégia será semelhante apenas na forma, não no conteúdo. Rousseau será usado como contraponto sistemático e recorrente. A comparação é especialmente fecunda, porque ambos viveram no mesmo período histórico, circularam por décadas no mesmo ambiente intelectual e enfrentaram o mesmo pano de fundo cultural, marcado pelo conflito entre ciência, religião e ateísmo. As diferenças biográficas, Rousseau tendo crescido em um lar religioso e Einstein sem uma pressão religiosa comparável, não invalidam a comparação, ao contrário, tornam o contraste mais instrutivo. Rousseau chega a afirmar explicitamente que se voltou para a filosofia como uma forma de lidar com seus impulsos religiosos, submetendo-os à análise crítica, enquanto Einstein parece ter sido empurrado para o debate público sobre religião, mais por pressões externas e expectativas sociais do que por uma necessidade filosófica interna.
Isso torna Rousseau um espelho particularmente útil. Onde Einstein acomoda, Rousseau disseca. Onde Einstein evita o confronto direto, Rousseau o assume como tarefa intelectual. Outro ponto: Rousseau nunca foi instrumentalizado, Einstein foi. Isso diz mais da forma como cada um decidiu se comunicar com o público, do que sobre o que pensavam. Eles não eram tão diferentes assim, apesar de que somente Einstein foi instrumentalizado. Vamos usar como espinha dorsal do livro uma ideia que o próprio Einstein inicia no livro. Out of My Later Years. Esse livro são vários ensaios de Einstein, entre eles, o famoso Science and Religion. 1941. Apesar de que Einstein nunca propõe uma teoria, ele fala das fases do ateísmo, mesmo que nunca dê nome a isso. Ele fala da religião do medo, da religião moral e da religião cósmica. O que vou fazer é pegar isso e transformar em uma teoria, as fases do ateísmo. Então vou colocar uma quarta fase, o naturalismo pleno, para acomodar Bertrand Russell. Depois, já no final do livro, vou especular sobre se existem novas fases do ateísmo. Será que existe uma quinta fase? Excelente pergunta. Rousseau deixa toda a linguagem religiosa para trás, mas ainda, como ele mesmo declara, mantém o sentimento religioso, que não aponta para nada externo, somente sentimentos internos de assombro diante do cosmos. É curioso notar que este livro nasce de uma única citação atribuída a Einstein, amplamente disseminada na internet, na qual ele se refere aos ateus como fanáticos. Minha reação inicial foi considerá-la falsa, suspeita reforçada pela própria linguagem empregada, um primeiro alerta vermelho. Posteriormente, a verificação com auxílio de ferramentas de IA confirmou essa impressão inicial, a citação circulava de forma descontextualizada. O que acho curioso é a quantidade de material que consegue reunir para um livro, somente puxando o fio da citação falsa. Não vou discutir o que Einstein acreditava. Ele era ateu? Não. Ele era crente? Não. Pronto, você pode fechar o livro e pedir seu reembolso à Amazon. Vamos navegar pelo o que isso nos ensina. O que levava o cientista que chamou a religião organizada de infantil a ser tão hesitante em se chamar de ateu? O que assustava Einstein tanto nesse rótulo? Vamos aprender sobre o contexto. Vamos entender por que Einstein se tornou, no olhar de muitos crentes, um crente, e no olhar de muitos ateus, um ateu. Vamos aprender por que Einstein? Por que tantos querem o cooptar para suas agendas religiosas ou antirreligiosas? Nesse processo de investigação, partindo da hipótese de que a passagem fosse apócrifa, aprendi mais do que esperava. Quando tive de aceitar que a citação era de fato de Einstein, o eixo da análise precisou mudar, o que significou reescrever o livro depois de já quase terminado. Antes, eu buscava identificar sua origem espúria. Depois, passei a perguntar por que Einstein escreveria algo assim, em que contexto o fez, e, sobretudo, o que ele efetivamente pretendia dizer. Pude aproveitar muito do material, mas o eixo mudou. Saiu de entender por que as pessoas alterariam sua fala, para por que ele escreveria o que escreveu. Apenas na fase final de elaboração do livro encontrei a fonte primária da passagem, registrada em Einstein and Religion, de Max Jammer. Em seguida, confirmei que Walter Isaacson também recorre a essa mesma fonte. No entanto, Isaacson destaca no corpo principal do texto apenas o trecho em que Einstein qualifica os ateus como fanáticos, relegando às notas de rodapé o restante da carta, onde se encontra o contexto essencial da afirmação. Mais grave ainda, ele não deixa claro ao leitor que se trata de uma correspondência privada, sem destinatário, e não de um texto público ou ensaio deliberadamente destinado ao debate intelectual. Do ponto de vista metodológico, considero isso um erro sério. Misturar textos públicos como ensaios,
com documentos privados como cartas pessoais, sem uma distinção explícita de gênero discursivo, compromete a leitura, distorce a posição do autor e contribui para a construção de uma imagem pública que não decorre necessariamente de suas intervenções intencionais no espaço público. Einstein não se encaixa confortavelmente nem na categoria de ateu, nem na de crente. Ele rejeitava um Deus pessoal, recusava as religiões reveladas, criticava o ateísmo combativo como atitude identitária e mantinha um profundo compromisso com o naturalismo racional, frequentemente expresso em linguagem religiosa metafórica. Forçar esse conjunto de posições em rótulos modernos é um anacronismo conceitual. O erro não está em discordar de Einstein, mas em utilizá-lo como selo de autoridade para disputas contemporâneas, que ele explicitamente recusava. Este trabalho, portanto, não é um ajuste de contas com ateus ou crentes, mas uma tentativa de desativar um mecanismo recorrente, a transformação de figuras intelectuais complexas em símbolos domesticados, úteis à manutenção de narrativas já prontas. Se o texto incomoda ambos os lados, isso não é um efeito colateral indesejado, mas um indício de que o problema foi corretamente identificado. Esse contraste funciona como um recurso narrativo, que posiciona Einstein como uma figura intelectualmente elevada e socialmente conciliadora, em oposição ao ateísmo militante de Russell. Tal enquadramento contribui para a consolidação de uma imagem pública de Einstein como gênio respeitoso em relação à fé dominante, particularmente o cristianismo, ainda que essa leitura suavize tensões reais presentes em seus escritos sobre religião e metafísica. Basicamente, a citação mistura vários conceitos históricos. Quando se fala de correntes, isso claramente é um conceito de Nietzsche. Nietzsche em H e a Ciência, fala do louco que chega ao mercadinho com uma lanterna acesa ao meio-dia. O mercadinho lotado de ateus começaram a rir dele, Deus está morto, ninguém mais acredita nisso. A moral era, somente o louco com a lanterna cego ao meio-dia tinha entendido, a morte de Deus era apenas o começo. Sem Deus para ancorar os valores que foram construídos em torno dele, agora, tudo precisava ser redefinido. Os ateus na crítica de Nietzsche seriam os nihilistas passivos. Não acreditavam mais em Deus, mas mantinham os mesmos valores que usavam esse Deus como sol do seu sistema solar.